Ok. Ainda tá vivo. Boa noite, pessoal. Vamos esperar as pessoas chegarem. Aí, Boa noite. boa noite. Dá para me ver direito? Só tô te vendo a metade. E agora? Agora melhorou. Dá pra ver? Dá sim. Então, eu nunca fiz live, tá? A gente tá esperando chegar o pessoal. Ah, já deu certo, já deu certo. Boa noite a todos. Boa noite. Bora? É um prazer. Vamos. É um prazer estar aqui com você, né? Logo com você. Então é muito bom ver essa É, diferença, né? Mas eu tinha certeza que não achava que seu caminho seria diferente. Então, obrigada. vamos lá. Vamos começar a Então, vamos conversar um embora, pouquinho sobre disfagia. tá? Posso começar? Pode? Então, boa noite a todos, né? O meu nome é Mariana. Eu sou fonoaudióloga aqui do Espaço Habilitar. Eu estou tendo o privilégio de falar com a minha professora sobre um assunto que ela mesma mencionou tantas vezes, que é a disfagia. Né? E eu estou aqui representando toda a equipe, né, da clínica, meus colegas, a Aline, a Isabel, o Caio está aqui comigo me dando suporte. E essa live foi organizada para a gente, em menção, né, ao Dia Nacional da Disfagia, que foi comemorado agora no dia 20 de março. Então, a nossa convidada de hoje é a minha professora, a Débora Santos Salles. Ela vai se apresentar um pouquinho para a gente. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui, né, conversando com vocês. Muito mais com a Mariana, que sempre foi uma aluna exemplar, né? E a gente se sente meio velho quando ela fala assim, ela foi minha professora. E eu trabalho com adultos há quase 15 anos, eu trabalho com disfagia, né, em pacientes neurológicos. Então, o meu mestrado foi em neurologia, o meu doutorado foi em neurologia, agora o início do meu pós-doutorado também é em neurologia. Então, todo o meu trabalho é voltado para as dificuldades de deglutição de pacientes com diferentes manifestações neurológicas adultas. Então, vai ser muito bacana a gente conversar um pouco, porque é o olhar da Mariana, como uma profissional da neuropediatria, e eu como uma profissional dos atendimentos dos pacientes adultos. Essa semana é uma semana dedicada à disfagia, né? Então, nós precisamos pensar no que é a disfagia para aquelas pessoas que estão entrando agora, né? O que isso repercute na qualidade de vida tanto das crianças quanto dos adultos. Então, eu acho que vai ser muito bacana essa nossa conversa, essa nossa troca entre os adultos e as crianças. Mariana, Bora? vamos lá então. E aí eu vou te fazer algumas perguntas, assim. A disfagia, então, ela é uma dificuldade no trânsito desse alimento da boca até o estômago, né? Então, alguma coisa acontece nesse processo que faz com que esse alimento ou fique parado por algum lugar ou acabe percorrendo a via aérea, fazendo com que esse indivíduo apresente pneumonias de repetição, né? No caso dos nossos pacientes neurológicos, a causa dessa disfagia ela é uma causa neurológica, né? Então algo a nível do sistema nervoso central
está ocorrendo que gera essa dificuldade de deglutição. E aí eu queria ouvir um pouco de você, esse trabalho de vocês muito lindo, multidisciplinar na clínica. Como que vocês manejam essas crianças com disfagia que chegam para vocês? Vocês têm crianças com atrasos do neurodesenvolvimento, crianças com doenças raras? Como é o manejo da disfagia? Na verdade, vamos começar antes do manejo, como é a avaliação da disfagia dessas crianças que chegam à clínica de vocês? Assim, aqui na clínica a gente atende basicamente disfagia pacientes neurogênicos, né? Mas assim, também PCs, né? Paralisia cerebral, mielo, doenças degenerativas. Então, assim, não é uma disfagia somente de paralisia cerebral. Então, a avaliação é meio que individual de acordo com a doença de base, né? Assim, até com o tipo de lesão que a gente vê em cada criança. E acaba que é uma avaliação meio que individual, embora a gente tenha os protocolos, né, validados da disfagia pediátrica. Também não são tantos assim quanto o do adulto. A gente não tem muitos protocolos validados aqui no Brasil. A gente usa bastante aqui o PAD-PED. Né? Fora a equipe multi, né? Que a gente tem que entrar muito em contato com o neurologista, com o pediatra. O público da pediatria é um público diferenciado. E aí, quando a gente fala de pediatria, assim, quais são os sinais? Eu imagino que não tenham só profissionais de saúde assistindo a gente hoje, então talvez tenham mães, pais, né, de crianças que são acompanhadas por vocês ou conhecem o trabalho de vocês. Então, quais são os sinais mais comuns da disfagia nas crianças, né? Então, o que os pais precisam identificar precocemente e pensar, bom, isso não está legal e eu preciso procurar um fonoaudiólogo, porque eu acho que o meu filho não está mastigando, não está engolindo bem. Então, quais são os principais sinais clínicos que os pais podem perceber no dia a dia com as crianças? Pela nossa experiência aqui, a dificuldade, né, na mastigação, na deglutição, do controle de saliva, que é um sinal muito grande também de disfagia, né? Você não consegue controlar a saliva. Sinais de tosse ou engasgo durante a alimentação. Né? E eu gostaria de fazer um parêntese para que a disfagia não quer dizer que aspirou, broncoaspirou, que às vezes a penetração laringeal faz uma tosse, né? Uma pausa grande durante a deglutição. E o tempo de alimentação superior a 30 a 40 minutos, né? É que a gente tem na literatura que chama atenção. Assim, demora muito a comer o almoço, demora muito. Então, o gasto calórico e energético nesse tempo já não compensa, né? Já é um sinal de que tem algo errado ali que deve ser investigado. Mari, tem umas pessoas falando aqui no chat que o seu som está falhando, que o seu áudio está ruim. Vou segurar o microfone aqui e ver se melhora. Isso é muito interessante porque não difere tanto dos adultos, né? Então, quando a gente pensa em sinal clínico de disfagia na população adulta e idosa, a gente também tem um tempo prolongado de refeição, um déficit de mastigação, né? Aquele paciente que precisa engolir 1, 2, 3, 4, 5 vezes para dar conta de uma colher. Aquele paciente que vem perdendo peso, então, nos últimos 6 meses, quanto ele perdeu de peso, né? Nos últimos 6 meses, quantas vezes esse indivíduo precisou ser hospitalizado? E essa hospitalização foi por conta de uma pneumonia? Então, quantas pneumonias de repetição esse indivíduo teve? Então, a gente tem aí diversos sinais clínicos que funcionam tanto para os adultos quanto para as crianças, né? A comida que cai da boca, o engasgo e o pigarro, e às vezes eu digo isso muito para os familiares. Ah, não, mas ele não engasgou, doutora, porque ele não está tossindo, mas ele engole e está o tempo todo pigarreando, né? A qualidade da voz muda. A voz molhada, né? Tecnicamente a gente chama de voz molhada, mas aquela voz que fica, parece que a pessoa está resfriada, está um pouco mais encatarrada depois que ela come. E ela, nossa, mas eu fiquei. É mudança de tempo. Na verdade, todas as vezes que ele ingere determinados alimentos, isso acontece. Então, nós temos aí
diversos sinais clínicos que nos chamam a atenção de que não necessariamente esse alimento está saindo da boca e chegando no estômago de forma efetiva. Você falou uma coisa, eu até anotei aqui, eu acho que isso é muito importante, não é o disfágico. Quem é o paciente disfágico? O paciente disfágico é aquele que aspira? Não necessariamente, né? Então, não é porque ele não fez até o momento nenhuma pneumonia de repetição que ele não é disfágico. Então, na verdade, e a gente vê muito isso nos nossos pacientes com doenças neuromusculares raras. Eu hoje tenho o prazer de fazer parte de uma equipe multidisciplinar incrível da Casa Hunter, atendendo pacientes com diversas doenças neuromusculares raras, adultos, né? E o que a gente mais vê é isso, é aquele paciente que não fez nenhuma pneumonia até o momento, mas que tem um padrão de deglutição extremamente comprometido. Aquele paciente que perdeu 30, 40 quilos no último ano, que todas as vezes que ele come, sai pelo nariz, ou ele não consegue ter vedamento labial suficiente para fazer a primeira válvula de pressão, então metade da comida cai fora, né? Ele engole 1, 2, 3, 4, 5 vezes e ele não consegue. Então, a maior parte do alimento, ao invés de ser ingerido, né, acaba ficando do lado de fora, porque ele não consegue, de fato, não só organizar, mas vedar os lábios para conseguir fazer essa primeira válvula. E o paciente não faz pneumonia. Então, ele não é disfágico porque ele não faz pneumonia, né? Então, ele não é disfágico porque ele não aspira. Não, antigamente se pensava isso de verdade, né? Eu que sou uma espinossauro, né? Não, na videofluoroscopia o paciente desfaz que é aquele que aspira e só se identificava no exame radiológico de deglutição se penetra ou se aspira. Hoje a gente sabe que não, a gente tem aquele paciente que tem um déficit de contração faríngea imenso, a comida, quando ele engole, tem comida na boca, tem comida por toda a faringe e ele não aspira. Mas o padrão de deglutição dele é muito comprometido, né? E a literatura é muito clara de que resíduo faríngeo é um preditor de risco de aspiração. Então, só é disfagia o paciente que aspira? Não. É disfagia. Nós consideramos disfagia qualquer alteração em qualquer uma das fases da deglutição. Então, qualquer problema na refeição, desde a hora que a comida entra na boca até ela passar pela faringe, é disfagia. A comida fica parada, eu preciso engolir 5, 6 vezes porque fica dentro da boca e eu não consigo engolir. Isso é disfagia. Tenho a sensação de que o alimento ficou parado na garganta. Isso é disfagia. Tenho dificuldade, a voz fica molhada. Tudo isso são sinais clínicos de que algo está errado nessa biomecânica da deglutição. É claro que o pior cenário é aquele paciente que faz pneumonia. Mas nós temos pacientes, e a gente vê isso diversas vezes em exame radiológico também, que ele aspira claramente no exame e ele não faz pneumonia. Então, a pneumonia é um problema, mas ela não pode ser considerada como o único critério para definir não só se o paciente é ou não disfágico, como também se ele pode ou não continuar se alimentando por via oral. Sim. Né? E aí a gente tem aqui uma pergunta sobre a água. Né? A água, ela é um vilão, né? Ou a água de fato é algo mais fácil de ser deglutido? É muito comum a gente ouvir isso, né, Mariana? Não, Sim. mas a água é muito fácil. Como assim não consegue engolir água? Né? E aí eu queria ouvir de você, assim, quais são as consistências que vocês percebem numa população pediátrica neurológica, maior dificuldade de manejo, né? Eu digo assim, depois de 2 anos de idade, que a criança já está se alimentando, o que vocês percebem de maior dificuldade na oferta desses alimentos? Então, no líquido, a água, né? Que às vezes parece que é o mais fácil, né? Mas é o líquido fino, né? Então, é a pior consistência que a gente consegue manejar, né? Então,
queria até falar um pouco dos utensílios que a gente usa aqui. Ah, tem Isso. copo recortado, a gente tenta canudo, canudo com alguma espessura maior. Só que aqui na pediatria a gente fica muito engessado e preso na indicação espessante. Porque a gente também não tem muito protocolo, a gente às vezes depende da liberação do pediatra, do neuro, porque é muito específico, cada caso é um caso. Aí pode usar, não pode usar, a gente tenta água saborizada, a gente tenta espessante natural, a gente tenta espessante industrializado. Só que também a gente fica um pouco dependendo de outras avaliações e liberação de nutricionista, de médico, porque existe caso de constipação intestinal, que tudo vai impactar na qualidade de vida da criança, né? Então a hidratação fica muito comprometida. E é uma dificuldade nossa aqui no dia a dia, essa ingestão de água. Até aqui, que é uma clínica multi, que eles fazem muitas terapias, fazem fisioterapia, fazem terapia ocupacional. Passou muito tempo aqui com a gente e eu sou uma que fico muito de olho, né? Como é que tá a oferta hídrica durante o tempo que estão aqui comigo. Então eu quebro a cabeça às vezes, assim. E cada caso é um caso. Eu não posso generalizar, né? Então, assim, tem uns que eu consigo adequar o copo. Alguns eu consigo adequar a consistência. Outros eu não tenho, que não seja via alternativa para indicar. Né? A população pediátrica, ela é muito diferenciada, assim, né? E embora a gente tem muito recurso, né? Muito copo, muita coisa para indicar, mas assim, cada caso é um caso. Não Sim. tem uma fórmula mágica que sirva para todo mundo, né? A gente tenta aqui conscientizar muito, assim, as pessoas, os pais, os cuidadores, que não é uma decisão tão rápida, né? E a É, preocupação, claro, né, com a ingestão de água, que é muito importante, além da exatamente. ingestão de comida, né? E aí a gente sempre se pergunta, né? Mas por que que a água é tão difícil, né? Porque, primeiro, a água não tem gosto, né? Então eu não tenho nenhuma inferência sensorial. Eu preciso, e principalmente nos pacientes neurológicos, eu preciso de inferências sensoriais que vão mandar uma informação que saia da periferia para o córtex de opa, tem algo na minha boca e eu preciso deglutir, né? Então, quando eu tenho um alimento, né, que não tem, que é ralo, então, que quando você coloca dentro da boca, ele se espalha, porque é uma coisa muito rala. Então, ele se espalha. Se eu tenho um paciente neurológico que tem uma dificuldade de sensibilidade, então ele percebe menos algo que vá dentro da boca. Ele tem dificuldade muscular para organizar um alimento sob a língua. Quando eu coloco algo que espalha, ele já não consegue controlar. Algo que se espalha e que não tem gosto nenhum. Então, o que acaba acontecendo? Enquanto esse indivíduo, seja ele um indivíduozinho pequeno, seja um indivíduozinho de 100 anos, né, está tentando organizar aquilo que está na boca, uma parte já está escorrendo lá para trás. Porque ele não tem controle motor oral para segurar. Porque falta força, falta coordenação, falta organização e falta sensibilidade. Então, ele começa a escorrer antes que ele consiga disparar um reflexo de deglutição. Então, o líquido, e aí de preferência a água, é o mais difícil para pacientes neurológicos de uma forma geral. É claro que a gente tem sempre um paciente ou outro que estão fora da curva, mas, por exemplo, nossos pacientes com esclerose lateral amiotrófica, e nós temos muitos pacientes semanalmente lá no ambulatório, tem muita dificuldade de manejo de líquido, principalmente da água. E aí você vê aquele indivíduo que a família diz: não, doutora, com água com gás ele não se engasga. Com a Coca-Cola ele não engasga, mas ele engasga com a água. Porque água com gás, eu tenho uma inferência sensorial que é o gás. A Coca-Cola eu tenho o gás e o sabor, porque é doce. Então eu tenho dois mecanismos de sensibilidade, de start de que tem alguma coisa ali dentro. Então, é muito comum a gente começar esse manejo da disfagia para líquido com mudanças de temperatura. Então, vamos tentar mudar a temperatura para mandar uma informação sensorial e ver se ele consegue dar conta. Não, ele não conseguiu. Então, vamos tentar ajustar a temperatura e sabor. A água
Hoje em dia a gente tem essas coisas, essas águas saborizadas, né? Então bota uma rodela de laranja, uma rodela de limão. Eu não sei como isso funciona para criança. Eu acho que deve ser muito mais difícil a criança aceitar isso do que os A gente meus. faz muito gelinho, gelinho com limão, gelinho com laranja, aí bota um pouquinho no copinho. Exatamente, porque aí você consegue dar outras informações sensoriais que vão ser importantes para que ele consiga dar conta disso. Mesmo assim, não foi, aí a gente precisa começar a pensar em ajustar e modificar essa consistência. E eu entendo que vocês têm mais dificuldade ainda de consistência do que nós, dos adultos, porque tem algumas faixas etárias que não se pode usar expressão. E aí, como faz para manejar algo que o paciente não dá conta? Eu ainda consigo, bom, então eu vou começar a espessar. Vou espessar e vou acompanhar junto com a nutricionista, junto com a fisioterapeuta, como é que está essa questão pulmonar, como é que está o peso desse indivíduo ao longo do tempo. Então, a gente tem aí alguns guidelines para indicação precoce de gastrostomia nos pacientes com ela, por exemplo. Né? A gente não espera ele ter uma disfagia grave, a gente indica precocemente de acordo com a gravidade da disfagia, a porcentagem de perda de peso nos últimos 3 meses, a capacidade vital desse indivíduo, enfim. Então, em alguns momentos a gente precisa indicar essa gastrostomia precoce, mas a gente ainda consegue, antes da gastrostomia, passar por um processo de espessamento, que vocês muitas vezes não conseguem. E aí eu imagino que para vocês, e aí eu até quero ouvir você me dizer sobre isso, como que é essa indicação de uma via alternativa para uma criança, né? Porque eu, como mãe, posso dizer hoje que uma das coisas mais importantes para uma mãe é poder alimentar o seu filho, né? Então, o quanto é frustrante para uma mãe você não conseguir alimentar o seu filho, né? Do ponto de vista emocional, muitas mulheres se sentem incapazes porque elas não conseguem alimentar os seus filhos. Então, como que funciona isso? Se vocês têm um apoio psicológico com essas famílias, como é esse manejo dessa indicação e como funciona quando a família não aceita, né, essa via alternativa. Eu queria ouvir um pouco a experiência de vocês com um público tão diferente do meu. Então, assim, é uma questão muito delicada, né? A via alternativa, alimentar alternativa. Então, a gente sempre busca ser uma abordagem muito humanizada, né? E muito esclarecedora, né? Da necessidade. Mas não é fácil. Não é fácil para a família aceitar, até para entender. Então, tem que ser uma coisa assim muito didática, começar assim muito didático, uma conversa muito basal assim da necessidade, mas a gente encontra muita dificuldade, muita resistência, porque socialmente falando, né, comer e beber é o que toda mãe e pai querem que o filho faça, né, como todo mundo. Só que existem momentos e indicações que não tem outra opção. Então a gente tem muita dificuldade no campo da pediatria. Eu posso falar, né, pelos meus colegas também que é muito difícil. Mas assim, a gente vai buscar a ajuda do pediatra, da equipe multi, vai tentar esclarecer. Às vezes a gente não consegue no primeiro momento, aí tenta uma outra abordagem, aí indica assim, apoio psicológico também para a família. A gente vai tentando e vamos usando os recursos que a gente consegue. Mas assim, é muito difícil, mas eu deixo claro que a gente, como profissional, tem que ter empatia com essas famílias, tem que saber o quão difícil é ouvir certas coisas. A gente também não pode falar o que a gente quer da forma que a gente quer, ou ficar bravo que a família não entendeu, porque não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Então a gente tem que ter paciência, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser técnico e tem que avisar, cabe a nós porque a gente está prezando pela segurança e pela eficiência. A gente não está fazendo essa opção por capricho do profissional, porque... Não. E outra coisa às vezes a via alimentar alternativa, ela não quer dizer que não vai se alimentar por via oral. Às vezes é a hidratação, é um remédio, vai poder comer alguma coisa pastosa via oral, mas a alimentação principal pela GTT,
principalmente a água pela GTT. Então, assim, eu acho que assim, um caminho que a gente tem que fazer. Eu, por exemplo, encomendei um boneco, né? Pena que eu esqueci de trazer, que tem uma Que legal. GTT, que tem uma tráqueo, para ficar uma coisa mais didática, mais lúdica. Também para ter um pouco de representatividade, né? Porque eu acho que falta muito isso, né? No dia a dia. A gente vê mais as pessoas que usam, as pessoas darem seus depoimentos, outras famílias também, porque a pessoa não se sente a única pessoa que está passando por esse problema. Né? Então, eu acho muito legal também a troca que a gente tem aqui, às vezes, entre os pais, né? Como a gente atende muitas crianças juntas, assim, na mesma sala, às vezes, aí um conversa com o outro, às vezes, o que você estava tentando fazer há um tempão, aí dele ver o outro fazendo a experiência, aí já vai abrindo um caminho ali, que você também já vai chegando junto. Então, assim, eu acho que é social também, né? Eu acho que a sociedade como um todo a gente devia se abrir muito mais assim para o que não é do que a gente acha que é o padrão, porque não tem padrão, tem o que é melhor para cada um, né? E Exatamente. todo mundo precisa viver bem, é isso que a gente preza, né? Qualidade, né? E segurança, né? No caso da gente que é fome, assim, a qualidade e a segurança alimentar, né? E oferta a ele, porque eles têm que ter vida social, participação social, tem que ir para a escola, tem que brincar, e tem que se tratar, e tem que E se para isso alimentar, precisa né? de energia, né? É energia. Então, se você não se alimenta, você não tem energia. Tem uma pessoa aqui falando, inclusive, exatamente isso, né? Fora o gasto energético, que muitas vezes acontece, isso é verdade. Às vezes a alimentação, que deveria ser um prazer, se torna um suplício, porque a criança sabe que todas as vezes que ela for se alimentar, ela vai engasgar, ela sabe que a sensação é horrível, então deixa de ser prazeroso e passa a ser um grande problema. Isso não só para criança, mas para adulto também. Então a gente vê aqueles adultos que têm aumento de frequência cardíaca, mudança de padrão respiratório toda vez que vai comer, porque sabe que vai se engasgar, sabe que vai ter a sensação de sufocamento. Isso é prazeroso? Não, isso não é prazeroso para ninguém, né? Fora que o indivíduo ele tem tanta dificuldade para conseguir ingerir aquilo. Ele precisa de tanto esforço para conseguir dar conta daquela função que deveria ser tão simples, né? Não do ponto de vista neuromuscular, porque é algo extremamente complexo, mas que olhando para o outro parece que é tão simples quando você olha o filho do outro e você vê o seu filho numa situação em que é tão difícil para ele que ele perde muito mais caloria do que ele ganha. Então, Sim. uma refeição maior do que 40 minutos, 40, 50 minutos, o indivíduo perde mais caloria do que ele ganha. Então, isso é um grande problema. Ah, não, mas ele consegue, mas ele demora 2 horas para se alimentar. Então, ele demora 2 horas para comer um prato que tenha uma equivalência de 300 ml. Ele perdeu, provavelmente, ele perdeu 1.000 calorias ao invés de ganhar 700, porque aquilo foi tão cansativo para ele que ele não consegue uh, dar, manter o seu estado de nutrição e hidratação. Moramos no Rio de Janeiro, um calor infernal. Como que dá conta disso, né? E precisa hidratar e precisa estar nutrido para poder ir para a escola. E eu concordo com você que nós precisamos de, inclusive, políticas públicas. A Aline falou alguma coisa aqui, mas eu não consegui ver. Aline, não vai, se você puder escrever de novo, que já passou. Nós temos poucas políticas públicas de orientação para essas famílias, principalmente infantis, né? Então, você, socialmente falando também, você não entra numa loja de brinquedo e você vê um brinquedo ultra-customizado, né? Um Sim. boneco gastrostomizado. Então, para essa criança também, ela precisa se familiarizar com aquilo, né? Porque é algo novo. E não quer dizer que porque ela está usando aquilo, ela nunca mais vai comer pela boca. Né? Sim. Pode ser, em alguns casos, aquilo é uma etapa a ser vencida, então precisa de reabilitação, tratamento, e depois essa gastrostomia vai ser retirada, em outros casos não. Mas Isso. quando não, que ele consegue comer pela boca com segurança? Porque o importante é que tenha prazer. Né? Isso. Os nossos momentos mais importantes das nossas vidas, eles acontecem quando nós estamos em volta da mesa, né? Sim. Com as pessoas que a gente ama. Então, todos os Sim. momentos sociais importantes da nossa vida, eles de uma forma geral acontecem quando nós estamos na mesa junto das pessoas que a gente ama.
E como que funciona isso? Não, ele não consegue fazer os líquidos, mas ele vai sentar à mesa com a sua mãe, com o seu pai, para comer a refeição. Não, ele adora danoninho, maravilha, isso vai pela boca. Então, os remédios vão pela sonda, né? Os líquidos vão pela sonda. E aí você tem a certeza de que aquele indivíduo ele está recebendo o VET calórico e nutricional que ele precisa e ele está sendo nutrido suficientemente para que ele possa dar conta das atividades de vida diária que ele precisa executar. E aí, independente de ser uma criança ou de ser um adulto. Então, essas abordagens diferenciadas, quando a gente fala de pediatria, são muito interessantes. Eu acho essa sua ideia de ter um boneco customizado, ter um boneco pré-customizado é incrível. Porque a criança precisa começar a se familiarizar com isso Sim, antes mesmo de receber isso. Porque como ela vai sim, olhar para aquilo que ela tem e que o outro não tem? Que o irmão não tem, por exemplo. Então, sim. a criança, não só o pai e a mãe, mas a criança também precisa aceitar aquilo que está no corpo dela. Né? Sim. Quando a gente fala de adulto, aí a gente tem um outro problema grave, quando os pacientes dizem que eles não querem a gastrostonia. Foi isso que eu falei, a criança gosta de se ver representada por um boneco, facilita, inclusive, o entendimento para ela. Muitas vezes não é explicação para a criança. Sim, a criança não vai entender se você explicar que ela vai precisar ser nutrida, que ela vai precisar ser hidratada, né? Então ela precisa, por mais que seja, de uma forma geral, vocês usam bottom, né? Então é uma coisa menor, esteticamente é melhor para a criança, o adulto isso não é tão comum, mas a criança precisa dizer o que ela sente, de fato, né? O que ela está sentindo? Né? O que é aquilo? A gente acha que os pequenos não nos entendem. Às vezes eles nos entendem muito mais do que a gente imagina. Sim. Então, a criança precisa estar familiarizada para que ela possa, de fato, aderir a esse tratamento, mesmo que ela não entenda perfeitamente bem o propósito do tratamento. Mas para ela aderir àquilo, ela precisa estar envolvida nesse processo. Quando a gente fala de Processo. Sim. adulto, né, é um processo que precisa envolver a criança. Quando a gente fala dos nossos adultos, principalmente os nossos pacientes com doença neuromuscular, a gente tem aqueles pacientes que dizem não, né, eu não vou fazer. E a gente precisa respeitar, porque diferente da criança, é ele que manda na sua própria vida. E aí o filho fala, não, mas eu quero fazer. Ele diz, não, eu não quero fazer. Eu sei de todos os riscos, mas eu não quero fazer. E a gente precisa respeitar a opinião do outro. E a gente encaminha esses pacientes para o serviço de cuidados paliativos. Porque por mais que nós sejamos os profissionais habilitados para diagnosticar a disfagia, tratar a disfagia e orientar com relação à melhor forma de alimentar um paciente disfágico, a decisão final é do paciente disfágico e da sua família. A gente precisa ter a maturidade de entender, né, o profissionalismo de entender que ele tem o direito de dizer não, né? E aí nós precisamos manejar, e já passei por essa situação diversas vezes, né? Da gente precisar definir a consistência que o paciente aspira menos. Mas nessas situações também, a gente precisa que a família esteja envolvida nesse processo, do mesmo jeito que com as crianças. Todo mundo tem que estar envolvido. A família tem que entender que existe um risco, o paciente entende que existe um risco, e todos aceitam esse risco e ele prefere passar o seu fim de vida dessa forma. Dessa... Então, isso acontece muito nessa abordagem. E aí eu queria saber de você, passando por essa abordagem, como que é o tratamento de vocês com as crianças? Um tratamento multidisciplinar. Como funciona esse tratamento multidisciplinar que acontece na clínica? Vocês atendem todos juntos? Como funciona isso? Então, a gente tem uma equipe multi, né? Que a gente geralmente faz atendimento em dupla. Assim, então fica assim, fone TO, fone físio. Porque aqui a gente também tem a questão do posicionamento, né, da postura, que ajuda, que auxilia muito, né, no caso da disfagia. Então, às vezes, eu preciso que um fisioterapeuta posture essa criança da melhor maneira para que eu possa ofertar essa comida de uma forma mais segura. Olha a penetração aí. A fome, engasgada.
É assim, aí a gente tem muita troca entre a gente, né? Assim, de experiência do paciente. Então, assim, nenhuma decisão aqui é soberana, a gente está sempre conversando em equipe, trocando. E as crianças nos cativam todo dia, né? Acaba que, não que o adulto também não cative, eu acho que paciente a gente não acaba mesmo levando para casa todo dia, dentro da cabeça, dentro do coração, porque não tem como. E a gente tenta fazer o máximo do nosso trabalho, a gente se esforça muito, né? Mas a nossa abordagem é multi, é, com as famílias também, é uma clínica muito aberta, as famílias têm muita liberdade de participar, de entrar nos atendimentos, a gente é muito aberto a ouvir um ao outro aqui como equipe, a discutir nossos casos, antes de tomar qualquer decisão a gente conversa muito bem, né? Eu acho que esse é um grande diferencial, assim, a equipe multi, Isso né? Eu faz acho que toda a diferença, sabe, Mari? diferença, Assim, porque é, na Casa Hunter, a gente tem exatamente essa abordagem com nossos pacientes neuromusculares. E isso é algo que essa minha trajetória de vida, né, de 2 anos para cá, eu tive eu recebi esse presente, né, de poder trabalhar em equipe e de verdade em equipe, né? Então, o paciente ele fica na sala de atendimento e nós, profissionais, aqui rodamos. Então, eu avalio os pacientes junto com a nutricionista. Então, de uma forma geral, entro eu, a nutricionista e a fisioterapeuta. Cada um, obviamente, com o seu olhar técnico sobre aquela doença e aquele paciente especificamente falando, mas esse atendimento em conjunto faz toda a diferença, não só no prognóstico, como na qualidade de vida dos pacientes. A gente define tudo junto. E aí, depois disso, a gente sai da sala, conversa com o médico entra. E aí a gente diz, olha, preciso que você entre com uma medicação xerostômica. Olha, a gente precisa sentar e conversar sobre gastrostomia. Eu digo para a nutricionista, olha, essa consistência não dá. Eu o tempo todo junto. E aí a família está muito lábil emocionalmente. O que a gente faz? Chama a família, fica com o paciente, chama a psicóloga. A psicóloga vai para outra sala conversar com o familiar. Ou depois vem conversar só com o paciente. O paciente tem queixas de problemas cognitivos, as suas habilidades cognitivas, em algumas doenças, isso também é comprometido. Então, nós também temos neuropsicólogos. Então, nós hoje somos uma equipe composta por neurologistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, a gente não tem TO ainda, né? Psicólogos, neuropsicólogos. E quem sai ganhando com tudo isso? O paciente. Porque ele vai uma vez só e ele passa por toda a equipe. Uma equipe que tem um olhar não só para aquele paciente, para aquela doença, mas para as outras áreas. Então, todo mundo acaba entendendo o papel de cada profissional. Então, hoje eu entendo muito mais, é claro que não é minha área, mas muito mais das técnicas de fisioterapia do que eu entendia antes. eu também. Né? Então, hoje eu vejo o médico avaliar e coisas que eram muito distantes para a gente, hoje são muito próximas. Então, sentar e discutir o caso, quando o paciente vai para casa, senta a equipe inteira, discute o caso e define um planejamento terapêutico para aquele indivíduo, faz toda a diferença para o caso. Quem sai ganhando com isso? O paciente e a família. Né? Então, o trabalho multidisciplinar é incrível, tem poucos locais hoje em dia que tem isso, né? Então, vocês, como uma clínica privada voltada para criança, e isso é muito bacana, porque também não é fácil para essas famílias ficarem indo e vindo com essas crianças, então poder fazer tudo, muitas coisas no mesmo local, no mesmo dia, é muito importante. Nós, num serviço público de saúde, né? Então, conseguir ter uma equipe toda no mesmo ambiente, no mesmo dia, para dar conta desse paciente no serviço público de saúde é algo incrível também, que a gente muitas vezes não vê nem no privado, todo mundo junto no mesmo local, quando a gente fala de adulto. Então, acho que quem sai ganhando com isso são os nossos pacientes. Né? Eles saem ganhando com essa diferença aí, né? De planejamento terapêutico,
voltado para cada criança, cada dificuldade e cada limitação, né? A Vivian está aqui, a fisioterapeuta da gente, está dizendo, sabe até ambusar, sim, eu sei ambusar, ambuso os pacientes, né? Então a gente está sempre junto e, de fato, a gente aprende um com o outro, né? Muito. Com certeza hoje eu ambuso muito melhor do que eu ambusava 2 anos atrás. Então, né? Então hoje eu entendo muito mais de PI e PE do que eu entendia 2 anos atrás. Então, eu Sim. consigo chegar para a FIS e dizer, vem cá, como é que tá a força de tosse? Não, tá deficitária. Bom, então não tem mecanismo de produção de via aérea. Vamos precisar ajustar algumas consistências e identificar mais precocemente outras questões. Então, isso faz toda a diferença nesse planejamento, né? Sim. Então, vocês atendem essas crianças em grupo, isso é muito legal. Vocês têm alguma estratégia diferente com essas famílias? Vocês têm reunião com as famílias para que elas possam conversar entre elas? Ou isso acontece só na sala de espera? Assim, os objetivos, né, da equipe inteira é traçado de acordo com as demandas da família. Tá? A gente tem a metodologia da família nos indicar o que elas acham que deve ser trabalhado com a criança e a gente adequar de acordo com o que a gente acha. Então, a gente tem essa conversa aí do ideal. Né? A gente aqui ainda não tem o grupo dos pais com os pais. Por causa do Covid, a gente ficou muito restrito. Ainda mais num público imunossuprimido, e criança, né, que é muito complicado, um nariz escorrendo, uma tosse, a gente às vezes não sabe muito bem o que é, aí a gente está meio limitado. Mas assim, é um plano futuro, se Deus quiser, a gente implementar esse tipo de abordagem, inclusive fazer grupinhos das crianças, tipo, porque ver ver o outro se alimentando, porque isso aqui acontece muito, assim, por exemplo, do corredor. Passa uma criança autista e vai lá e vê um cadeirante, pergunta o que ele tem. E a gente vai lá e explica, na linguagem que entende, com muita calma, e ele vai lá e fica, tá bom, né? E assim, isso é muito bonito, porque já são crianças que crescem com uma outra visão, né? De que tá tudo bem ser assim, um amigo usar órtese, um amigo andar de cadeira de rodas, e você não. Então, assim, eu acho que é muito rico. Não é né? um Então, assim, eu problema. acho Ser que diferente é legal. Né? Não que somos é todos o iguais. grande barato, né, de uma clínica multi, porque também temos crianças que vêm só fazer fisioterapia, né, que não precisam de tantos atendimentos, então a gente está ali. Agora, estamos esperando aí o Covid, né, dar uma trégua para a gente aumentar um pouco as nossas ideias, né, que a gente Essa educação gostaria continuada muito para as de ter. famílias é muito bacana. Né? Uma família escutar a Sim, outra. E às vezes a dúvida de sim, um é a dúvida do outro. sim. E quando você vê que o outro tem a mesma dificuldade que você, isso de certa forma conforta. A gente lá no hospital tem muito isso. Assim, um paciente recebeu o diagnóstico de ELA hoje, mas tem um paciente que já tem ELA há 1 ano que está ali. Então esse paciente vai conversar com aquele. Falou, olha, eu tô aqui, eu tô assim, eu tô assado. Então existem grupos dos nossos pacientes, né? E esses grupos dão todo um conforto e um acolhimento que essas famílias também precisam, porque não é só o paciente que está doente, a família adoece junto. Então, esses pacientes, eles precisam ser tratados sim, mas a família também precisa ser acolhida. Esse acolhimento é o que faz o diferencial entre um Total. profissional e outro, né? Uma equipe e Eu, outra. eu me Esse uso, eu me acolhimento. uso muito como exemplo, né? Tipo assim, eu tenho muita alergia, todo mundo sabe, mas meu paciente sabe que eu tenho alergia alimentar, alergia múltipla, e não sei o quê. Então, às vezes eu falo assim, mas eu também não posso comer, eu não posso usar tal roupa. Eu tô aqui, né? Assim, bem ou mal, você vira um exemplo de também quem tem uma limitação, mas, né, dá pra ser. Então, assim, eu consigo, às vezes, me usar muito de exemplo, de boa, assim, porque eu acho que a gente tem que falar, a gente tem que ser uma porta aberta, Sim. né? E Não, no não lugar tem de que ser um fala que a mito. gente pode usar, né? Sim. Exatamente, né? Esse lugar de fala é muito bom também, às vezes, né? Eu acho que tem muita validade, assim. Minha marca, assim, é isso. Eu sou muito sincera, muito clara. Tento ser o mais acolhedora que eu posso ser, que eu acho que eu tenho muita empatia, tento me colocar muito no lugar da família, mas eu sei que eu não sou a família. Então, assim, eu
Eu sempre penso um pouco a mais. Tipo assim, se tá doendo em mim, às vezes, quanto tá doendo neles. Sim, Então, eu tento sempre prezar pelo acolhimento e pela empatia. com certeza. Olha, tem pessoas aqui falando bem de você, que você é maravilhosa, né? E aí a gente quer saber se alguém tem mais alguma pergunta que a Isso. gente possa responder, né? E se a gente não puder, podem botar aí que a gente responde, podem deixar lá na página da clínica, que com certeza vão entrar em contato, vou responder. E conforme for, depois a gente marca outra live para falar um pouquinho mais. Com certeza, com certeza. Eu acho que é isso, né? A Aline está aí, a Aline é outra querida, né? Temos umas É, nutricionistas também, então, de muito bom. fato, uma Nossas live grandes parceiras. multidisciplinar. É, Eu digo que a corda é a caçamba, não dá para trabalhar sem a nutricionista. O fonoaudiólogo da sim. disfagia, principalmente, a gente não trabalha sem o nutricionista também não trabalha sem a gente. Então, é uma parceria maravilhosa. Bom, eu acho que não, mas Aline, eu sou do Rio de Janeiro, né? Então, se você quiser, depois você me manda uma mensagem no direct que eu posso ver uma pessoa de São Paulo para indicar para você, tá? Então, tem pessoas excelentes em São Paulo para avaliar e tratar a esclerose lateral amiotrófica. Então, depois eu posso indicar uma pessoa de confiança excelente para poder fazer esse atendimento. Então a gente pode encerrar, eu acho que o nosso tempo está Acho que a acabando. gente pode. Então eu Eu queria acho. te agradecer mais uma vez por tudo, né? Você sabe. Mas nesse dia aqui, pela disponibilidade, pela troca, pelo esclarecimento, pela boa vontade de estar aqui com a gente hoje. E eu pessoalmente sou muito grata por tudo, né? Você sabe. Eu quero Não, agradecer aos querida. meus colegas, a Aline, a Isabel, o Caio, que está aqui comigo, meus colegas de fono, os meus colegas todos da clínica. Sem eles também nada disso estaria acontecendo. Eu espero que seja a primeira de muitas que a gente consiga fazer. Manter a nossa parceria, que sempre foi muito boa. Eu agradeço muito. Você sabe que você é uma querida, né? Sempre falei isso. Né? E, e ver você crescer é muito lindo de ver, né? Eu acho que como professor é isso que a gente quer. A gente quer ver, eu sempre brinco que nós queremos ver, eu sou a pata com os patinhos, né? E o que a gente quer? A gente quer ver o nosso filho crescer, né? A gente quer ver, a gente forma o aluno para ele ir para o mundo. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo um aluno dedicado, uma aluna dedicada como você, esforçada como você, que teve um monte de problemas aí de saúde no meio do caminho. Está aqui hoje fazendo uma live comigo como profissional, como fonoaudióloga, numa clínica incrível, né? Trabalhando com pessoas excelentes. Então, é muito bom de ver e eu fico muito orgulhosa, me sinto muito, muito feliz com isso. Você sabe que pode contar comigo sempre, a Aline também, o que vocês precisarem. São públicos muito diferentes, mas o que vocês precisarem, eu estou à disposição, acho que foi ótimo. Talvez a gente consiga marcar um outro bate-papo sobre outros assuntos dos nossos pacientes neurológicos e eu me coloco à disposição. Tá Eu bom. acho que é isso. Muito A Aline obrigada. está falando, amamos o que fazemos, exatamente. Dentro dos nossos Exatamente. públicos diferentes, nós amamos o que a gente faz. Eu acho que é por isso que a gente está aqui numa quinta-feira, quase 9 horas da noite, conversando sobre disfagia. E Né? ficaríamos muito mais tempo se desse. Com certeza, com certeza. Tá Bom, bom. uma boa noite a todos. Né? Obrigada pela presença. E nos vemos em outras lives. Isso. Obrigada. Um Obrigada a beijo, todo mundo que ficou até agora. com certeza. Tchau. Beijo. Tchau, obrigada. Ajuda, Karen.